Vamos lá. 7 e 8, estamos de volta com mais um episódio do podcast especial 20 anos. E hoje eu trouxe aqui 3 pessoas, digamos assim, originais, né? Fizeram parte do primeiro elenco da Caxemira de 2005. E nós vamos falar um pouco sobre a história deles com o grupo e tentar descobrir alguma coisa, né, que aconteceu naquele ano, né? Afinal, 20 anos de história, tem muita coisa a ser contada. Então eu tô aqui hoje com a Edith. Olá! Com o Nailson. E com o Darison, mais conhecido como Careca, né? Aplausos pra todos eles. Mais aplausos. Quero mais aplausos. Olha os dedos, gente, não pode. Isso não é só um tiro, né? E pra dar início à nossa conversa, né? Vamos lá nos apresentar. Quem é que começa? Quem quer ser o primeiro? Aliás, quem foi que chegou primeiro aqui na Caxemira dos 3? Foi o Nailson. Então, Nailson, é com você. Me apresentar? Aquela. Sim. Deixa eu me apresentar. Tá. Que eu acabei de chegar. Depois... Gente, eu sou o Nailson. Qual é a câmera que eu olho? Essa daqui é a sua. Meu nome é Nailson. Fiz parte da Caxemira durante 8 anos, né? Eu sou desde 2005, né? E era um sonho dançar numa dança internacional indiana, né? E eu já posso falar agora? Pode ficar à vontade. Na verdade, eu fui pro Festival Folclórico Marquesiano, né? E aí eu me apaixonei pela dança da Índia em 2003, né? E aí a referência era People, né? E aí meu sonho era dançar na Índia. E aí em 2004 teve um ensaio lá no castelo da dança indiana. E eu imaginando por ser a People lá ensaiando, eu achava que eu tava na Índia. Eu tô na Índia, eu tô na Índia. E aí foi quando o Fael levou uma blusa escrito Dança Internacional Caxemira. Eu digo, o que é essa dança? Não é a Índia? Aí eu fiquei... Eu digo, não acredito que eu não tô na Índia. E aí eu fui gostando e fiquei até... né, Acho que o último ano foi 2012. Isso. Então eu contribuí muito com essa dança, né? Com os espetáculos. E assim, eu era o palhaço do grupo, né? Sempre. Eu acho que deu pra perceber, né? Que não tem como não ficar rindo do lado do Nailson. E depois eu falo mais um pouquinho, né? Corta pra quem agora? Pra ele. Vai, Darison. Sou o Darison. Também entrei junto com o Nailson, desde 2005 também. Fiquei até 2014, 10 anos. Sim. 10 anos, então foram muitas coisas. Sim, uma história bastante grande, entendeu? Pra ficar 10 anos num grupo é muita coisa. E basicamente quase a mesma história que o Nailson. Saí de um grupo que foi um projeto que não deu certo, aí surgiu a oportunidade da Caxemira e ficamos lá, até 2014. E agora, Edith, com você. Eu sou a Edith Hart. Bom, eu entrei na Caxemira em 2005. O Eduardo foi me convidar para ir bem ali numa dança indiana. Foi assim que aconteceu. Nós fomos a pé, subindo a Avenida do São Jorge, caí no castelo e disse, você vai dançar. Você vai dançar. Você não tem escolha. E aí, fiquei na Caxemira em 2005. Acabei saindo na Caxemira no ano seguinte porque eu engravidei, né? E aí, saí em 2008. Saí. E saí em 2010, 2011, 2012, saí. Eu lembro de 2012. Voltei em 2016, concluí o ano. Em 2017 fui só rainha. E voltei em 2023. E dancei em 2024 e saí. Só no Marquês. Quer fazer só um Bom, e a minha história com a Caxemira, gente, não tem pra onde correr. É como ele falou, a referência na dança na Índia era a Kellenzinha, pra mim. E o Andrew também, o irmão da Kellenzinha, e a People. Eu era apaixonada pela People dançando, então eu já conhecia a People da dança da Beca. E quando eu vi, não tinha... tinha que seguir a bicha, tinha que estar lá.
E depois de tantos hiatos, né? Tipo, o Nailson foi seguido, o Darison seguido, a Edith, um sim, o outro não, mas sempre tá de por perto, né? Sim, Sempre com estão certeza. acompanhando. E vale ressaltar que o Nailson foi o responsável pela Caxemira Mirim, né, Nailson? Exatamente. Sim. Olha. Eu só queria abrir. Era isso que eu ia falar, né? Queria que abrir esse parênteses pra na você verdade, falar sobre. a Caxemira, ela foi praticamente uma faculdade pra muita gente, né? Uma escola de vida, né? Então, quando eu fiquei fixo na dança, porque, tipo assim, eu não tava fixo, né? Eu digo, será que eu vou ficar? Será que eu vou ficar? Ai, meu Deus, já tava bordando minha roupa, então já... Quer dizer, bordando não, porque naquela época era tudo. Era só na grega e a única pedra que tinha era na cabeça. Só tinha uma aqui, pô, né? Só uma pedra. Então, depois daí, como eu virei catequista, né? E aí, cada catequista tinha que apresentar uma dança na catequese, né? Aí eu já tinha essa referência da indiana, eu comecei a montar a dança mirim, entendeu? E aí eu era o demônio do Bar da Glória, porque tudo... E aí era muita criança que queria participar, eu limitava, né, assim, a quantidade, porque não tinha, né? Era do meu Recursos, bolso né? praticamente. E outra coisa que, tipo assim, eu fui praticamente expulso da minha casa na época, porque eu morava com a minha madrinha. Então eu só vivia pra estudo. Então dança minha madrinha não deixava. Então era assim, eu dizia que eu ia fazer um trabalho, eu tava lá no ensaio. Eu tinha que me reunir com meus amigos, eu tava lá no ensaio todo o tempo. E aí realmente eu saí da casa da minha madrinha, né? Aí eu fiquei. E aí foi quando eu montei a Caxemira Mirim, né? E aí muitas crianças, muitos talentos eu descobri, Sim. né? Não é à toa que hoje eu tô com um projeto, Casarão das Estrelas, no Oh. qual eu formo essas estrelas, né? E aí tem pessoas que são referências hoje, né? Que é a Vanessa, né? Que veio da Caxemira Mirim. O Remilton, que participou comigo, né? Que já foi na Caxemira Nova Geração. Nova geração, sim. E várias outras pessoas. E eu criei uma base, porque, tipo assim, eu senti a necessidade das pessoas que não tinham ainda condição de entrar numa dança internacional, porque só era gente de indicação, Sim. né? E aí foi quando eu montei a Bangra. Mas a Bangra não vinha para os festivais, assim, foi mais para diversão. Justamente essas pessoas que não tinham condição de entrar numa dança, né, internacional. Então eu botei ali, né, montei e antes de eu terminar, né, a Caxemira Nova Geração, porque depois, o que eu fiz? Eu fiz todos eles participar do teste da Caxemira e todos eles participaram, foi uma base assim, 2010. da Caxemira, né? E aí, tipo assim, eu fiquei poxa, eu poderia ter continuado com o meu grupo hoje, mas assim, né? E graças a Deus foram pessoas incríveis, né? Que hoje são referência, né? A Luciene veio da Mirim. E a People deu muita oportunidade, porque nós fizemos aula no balé folclórico com ela, entendeu? Nós até bagunçava. Olha, People, R$600 do estado. Eu E a lembro gente disso. gostava de fazer as aulas, entendeu? E quando eu ensaiava as crianças, eu 5, 6 e 7, 8, plié. Plié, diz que eu era O professor, né? O maître. E foi muito legal, porque época boa que não volta mais, né? Porque era muito gostoso o nosso ensaio. A People dava oportunidade pra gente. Quando ela montava um pedacinho ali, pega aqui 5, 6 e 7, 8. Olha, People, a gente já montou isso. E ela já aceitava, entendeu? Todo mundo era coreógrafo. E era muito legal, entendeu? Ai, Esse que ensaio legal. muito gostoso. E vocês já deram esse ponto inicial, né, da vida de vocês na Caxemira. Eu queria que vocês me falassem como é que eram os primeiros ensaios da Caxemira. Tipo, como foi ser esse ponto inicial pra vocês, vendo agora toda a história da dança? Eu começo? Vocês querem começar? Sabe? Quero tirar referências de mim. Eu tô viajando, É porque, voltando gente, na... o meu sonho era dançar numa dança indiana, porque eu achei a Índia incrível, né? E aí, como o que surgiu na minha frente foi a Síria Nova Geração, tanto é que eu paguei até o André Paiva pra me ensinar, e os ensaios eram na minha casa, né? Na minha laje, porque eu precisava ficar nessa dança. Porque eu queria muito dançar nos festivais, né? E aí terminou a Síria Nova Geração, que depois não conseguiu evoluir, né? A gente deu uma parada. Foi quando eu entrei na Caxemira. E eu fiquei com muito medo. Porque eu achava a Índia, a dança indiana, com nível grau muito altíssimo. Eu digo, eu não vou conseguir. Eu só dançava nas escolas, né? E aí foi quando a People, né? Nós tínhamos aquele alongamento, nós tínhamos aquela aula e tal, e tal, e tal. Isso daí já foi mexendo com o nosso corpo e a gente já tinha a assimilação de coreografia de noção. E aí
Eu sempre, assim, eu queria ser o bailarino, eu queria ser o da frente. Eu não tinha vergonha de pegar a coreografia lá atrás, eu queria estar lá na frente. Eu queria ser alguma coisa, entendeu? E sempre os desenhos da People, pá, 100% atrás, pô, 100% atrás. Aí eu ficava com ódio. Aí eu já, na hora, quando ela esquecia, não, eu era aqui. Que eu já ficava mais na frente. Aí ela esquecia, já eu ficava mais na frente, entendeu? E aí, às vezes, eu perdia meu lugar porque eu atentava muito. Então, quando se juntava eu e o Eduardo... Era. Eu lembro Era de disso. parar o ensaio, senta, vai pra casa, era desse jeito. Porque eu sempre fui essa pessoa, né? Sim. Não era Na Espontânea. sua essência, né? Mas era muito legal mesmo, entendeu? Tipo, gente, quando chegar aquele horário, Deus me livre, podia estar distribuindo dinheiro na rua, a gente queria estar lá no ensaio. E quando terminava, a gente se encontrava nos lanches, né? Nos encontros, era muito legal. Ia pra Praça da Glória, né? Pra Praça da Glória, vinha todo aquele comboio, né? Descendo São Jorge ali pelo... Antes que não tinha o... Praça- Prosamin lá. Isso. Morrendo de medo de galeroso ali naquela parte de São Jorge da Ponte. E pra vocês eu não dois? acompanhava essa trajetória deles porque eu descia pro Beco do Macedo, né? Então eu perdia toda Era o contrário, né? Veira Alves, né? Muito E- fina. Beco do Macedo. Perigoso. Bom, aquela, né? Não querendo. Como é que eu digo? Não querendo ser arrogante, mas eu nunca tive dificuldade. Eu nunca senti dificuldade nenhuma. Eu sempre gostei. E a minha referência era os clipes. Então eu vivia ensaiando em casa. Então quando eu tinha dificuldade em aprender alguma coisa, eu ia pros clipes. E eu aprendia todo o clipe e eu dançava no ensaio. E dublava? E dublava. Então, Tinha da vaga, por ter né? a facilidade de aprender a cantar, eu tinha muita facilidade, independente do que apresentasse. E eu amava estar ali naquele lugar, assim. Eu largava todo mundo. Eu largava namorado, largava todo mundo pra estar na dança. Minha mãe pegava porrada lá em casa e voltava pra dança. E vocês eram o quê? Todos de menores, né? Tudo bem novinho. Não. Eu já tinha... Deixa eu ver. Olha a idade, não compromete. Que ela veio por... Eu tinha Eu acho que eu 16. tinha uns 17 pra 18. Novinho. É, nós Não, éramos novinho, era tudo de isso. menor. 16. menor ainda. É. E pra você, como eram os Os inícios de primeiros ensaio, assim, pra mim, ensaios? naquela época, assim, sempre foram bons, entendeu? Porque, assim, a minha base que eu tive de dança internacional, que eu dancei quadrilha. Então, assim, foi a Síria Nova Geração. Que basicamente a maioria dos meninos que começaram o Kashmira naquela época, 2004, saíram da Síria Nova Geração, entendeu? E, tipo, foram migrados. Então, assim, recordações de ensaios daquela época, assim, é meio complicado, porque 2005... Faz muito tempo, tem né? Mas sempre foram ensaios bons, muitos bons mesmo, assim, e proveitosos pra caramba. E até hoje, assim, são lembranças, assim, que fica meio difícil de lembrar mesmo, que 2005. Eu lembro que o primeiro ensaio da Caxemira tava chovendo. Tava chovendo, eu e o Eduardo, a gente chegou bem molhadinho lá, bem tal qual, mas estávamos lá. Ia na pernada. Era na pernada. E Era voltava na pernada, pernada. todo. Não tinha esse negócio de carro, gente. Não tinha Não Uber, tinha, táxi, não tinha nada ou era um disso, busão ou era era um pernada. busão. É, como era contramão pra mim e pro Eduardo, nós tínhamos que vir andando mesmo. Já cortava ali pelo São Jorge Isso. mesmo, né? E de toda essa trajetória de vocês, né? Já eu sei que vai ser muito difícil, mas quais foram as apresentações mais marcantes nessa época pra vocês? Logo assim no início. Marquesiano, assim, foi o bam, porque tava todas as danças ali esperando a Caxemira. Eu lembro como se fosse ontem. Assim, realmente Marquês, assim, acho que é o primeiro ano, 2005. Tipo, a gente naquela época ganhou Revelação, festival, e terceiro lugar, se não me engano. Foi. Em primeiro lugar, Rainha, se não me engano, né? Foi, a Luana. Luana Neves já Luana estreou Neves. ganhando. Então, acho que assim, memória assim, que marcou realmente, assim, acho que 2005. Primeiro ano. assim, Eu acho lembro que 2005. a Caxemira, o tablado era aqui, a Índia tava bem aqui, Sim. a Síria tava bem aqui, acho que Shahura tava bem Shahura. desse lado. Todas assistindo. Eu lembro assim do rosto povo, das pessoas. das é. pessoas. Num HD, né? Né? É porque essa apresentação ela foi, acho que é a única que eu me lembro assim exatamente, porque Sim. foi excessivamente marcante, porque tava Sim, todo tava mundo esperando. Foi a Foi estreia oficial do Foi grupo, mais né? oficial do grupo ali. Nailson, e nessa apresentação. Cara, E nessa apresentação, eu sabia. mas babado essa apresentação aí. Fale a sua lembrança, mas eu quero que você fale sobre esse momento. Eu vou falar que vocês vão até deitar pra mim, quer ver? Realmente foi. Aí eu vou errar a frase. Nostálgico. Como é que é? Isso, Nostálgico, tá isso. certo. Por quê? Porque
eu estava numa dança de referência, né? Ia ser referência porque tinha a Índia e surgiu a Caxemira, né? E aí o que acontece? Realmente a gente caiu numa quinta-feira, né? Quinta? Sim, Foi quinta-feira. E o Fael não quis trocar justamente porque a gente era o que ia buscar público, entendeu? O povo queria saber quem é essa Quem é Caxemira, essa cachoeira? né? Quem é essa Vamos dança? lá. Quem é essa dança de criança e tal, né? Então a gente chegou lá e tal. E eu era muito teimoso, né? Teimoso, eu era tudo. Na época, Perdi quando a fizeram a roupa, o Faial fez uma medida da roupa. Eu trouxe até a roupa pra vocês verem. Que ela vem. Mentira que tu trouxe. Não acredito. Eu tenho a roupa do primeiro. Olha! Olha essa 20 anos, relíquia. meu. Ai, eu quero ela, me vende. Gente do céu, eu não sabia. Então era assim, ó. A ideia dele. Quase que eu me arrepiei. A ideia dele era que a cintura ficasse bem apertada. Ou era frouxa. E aí eu imaginava que, tipo, esse negócio, aí eu fui apertar. Aí eu apertei tudo que era meu, entendeu? Na hora da apresentação, na hora do mosaico, né, que era a pirâmide, Pirâmide. quando eu fiquei em cima da pirâmide, o botão abriu. E abriu o botão e eu não sei quem pisou na hora que eu levantei. Aí eu pensei que eu tava nua, eu não imaginava que eu tava com a calça azul. E eu fiquei, mas assim, muitas pedras, né? O povo jogando pedra, só que assim, na hora que a pessoa tá com o revólver na tua cara, tu vai pensar em quê? Em nada. Nada. Então nessa hora da reação, tipo, o pessoal falando e eu voando, meu Deus. E o pessoal com ódio, eu não sabia o que fazer. Eu digo, eu vou entrar naquela hora, eu vou conseguir. Aí, ai, que vergonha. Eu morrendo de vergonha. Fica na frente. O Fael lá na rampa. Vem cá, Nancy. Gritando. Ele gritando, eu não olhar pra ele, não vou sair agora, porque eu tinha dançado desde a primeira música. E o Ângelo Aí citou quando a eu saí, entrevista o Ângelo, tu dele. acabou com a minha dança. Tu acabou. Então já sei porque que a gente ganhou como revelação. O Ângelo citou isso na entrevista E aí, dele. como eu fiquei com medo, aí eu afrouxei toda a minha roupa, né? Voltou ao Porque eu normal. odiava esse negócio daqui, que era muito frouxão. Aí pra mim eu acho que tinha que grudar, né? Que E eu já tô era passado seco, que tu né? ainda tem essa roupa, Nailson. A gente 20 vai, anos a gente vai de conversar no off, porque eu vou querer essa roupa. Aí como eu tô precisando... Depois a gente eu negocia. tenho várias roupas. Eu joguei né? a minha em 2005. Porque, gente, assim, eu guardei muitas roupas, porque como eu faço vários trabalhos, né? Vocês sabem que eu já coreografei todas as escolas de Manaus. A última foi o século. Então, assim, eu fazia muita dança nas escolas. E era assim, turma de manhã e à tarde. Eram 22 danças, né? Então, eram vários estilos. E aí, geralmente, eu pegava e alugava, entendeu? Alugava. Se o Evandro até estiver ouvindo, ele vai ouvir. Evandro! Eu tenho até uma roupa do Evandro lá em casa. Quero E aí, todas. elas são ajeitadas, teve umas gregas que eu tive que mudar, entendeu? Justamente porque eu Dá uma alugo. reformada, assim como eu já né? aluguei muita coisa da Caxemira, o elefante, né? Sim. Os leques, as coisas. E aí todo mundo vai se resolvendo. Assim como todas as danças, né? É, É não, verdade. com É uma forma de sobreviver, É. né? Os Nossa, Mas machos- eu assim, eu fiquei- queria saber, quem tá nos assistindo, quem é que tem a primeira roupa. Eu acho que Eu tu é não o tenho. Acho que único. é o único mesmo. Tu é o único, eu porque eu já mereço rotei muita atrás. coisa. Vamos negociar. O Adson, eu sei que o Adson tem todas as blusas, né? Adson O Adson, tem. ele sempre. O Adson me deu o DVD dele de 2008, da apresentação no Encontro de Danças. E assim, eu vou pegando algumas relíquias, inclusive, é sério, a gente vai conversar no off. Mas continuando aqui a entrevista. O que a Caxemira trouxe de bom pra vida de vocês? Porque, tipo, vocês foram os... Vou usar uma palavra, mas não querendo chamar vocês de velho, mas os primordiais ali na dança, né? Sim. Vocês são um elenco que, pra quem conhece a história da Caxemira, vê vocês não como referência, mas tipo uma pessoa importante que passou pela história da Caxemira. E eu queria que vocês me falassem o que a Caxemira trouxe de bom pra vida de vocês. Amigo, a Caxemira, pra mim, eu digo, né? Porque eu vim da Síria Nova Geração e depois pra Caxemira. A Caxemira me trouxe muita coisa boa, né? Porque foi através dela que eu cheguei até aqui. Quando eu digo que eu cheguei até aqui, foi por conta de eu aprender esse estilo, de eu trabalhar esse estilo dentro da escola La Salle, né? Consegui a faculdade no La Salle,
devido às danças, né, essa cultura. E aí eu fui para várias escolas e fazendo aula com a Pipou, entendeu? Que ela deu essa oportunidade pra gente, né? E nós éramos base, tanto é que, tipo assim, às vezes eu passo na rua, que eu sou da SEAD, né? Então, assim, as pessoas não têm uma referência, assim, tu era da Caxemira, né? Sim. Tu era da Caxemira. Tudo era da Caxemira, entendeu? Então o povo sabe que a gente tem uma identidade, assim como o Gabriel, né? Quando a gente diz que era a base, eu não digo que eu sou a base da coreografia lá da frente, mas assim, a base, eu acho que o carro-chefe da Caxemira sempre era o Rogério, o Gabriel, a Luana, Letícia, Edith, a Letícia, o Juliana. pessoal, sabe? São essas caras que parece que é a Caxemira, assim, não desvalorizando esses 20 anos. O povo que tá agora, mas parece que as referências é sempre isso aqui, ó. Sim, é justamente esse ponto que eu toquei. Então, tipo assim, Luana é uma figura assim que Icônica. falar de rainha não desvalorizando, Realeza, né? sim. É a Luana. Foi a Luana, porque a menina era incrível, né? Sim, assim até como hoje. tiveram Inclusive, vários... Luana me responde o direct. Luana, saudade. Por favor, a gente fale com a separa, gente. Luana, que ela veio. Então, a Caxemira, ela me trouxe isso, entendeu? Muitas coisas boas, né? E que foi através dali, porque surgiu também novos talentos, né? Como o Hamilton, o Rander, hoje que estão com seus grupos, né? Sim. Maravilhosos. Tem grupos aí que surgem de várias danças, são A vários Danali, talentos. né? O A Diego Danali, Gabriel isso. colocou a dança indiana durante um ano. Isso. E, inclusive, ele tá com um grupo indiano lá onde ele mora, em Brasília. Olha aí, ó. Olha aí. É né? uma vertente da dança indiana que começou lá Aprendeu atrás no lugar. e foi, Alguém virou a chave. Exatamente. Então, basicamente, basicamente isso foi muito aprendizado pra gente. Tipo, a gente teve aquele momento ali e foi se desmembrando pra outros estilos, tipo carnaval, boi. Então, você tinha uma Camisa barra, aqui, ó, né, do boi. ó, caprichoso, ó. Garantido. Então, Caprichoso. Ai, meu Deus. Então, tipo, dali, daquele início, foi uma base pra gente conseguir ter espaço para outras coisas, entendeu? Então, não só pelo indiano, mas como nós falou, dentro do próprio grupo, o Felipe dava aulas pra gente. Sim. Tanto de jazz, às vezes contemporâneo, dava um pedaço de aula que ele falava, olha, façam isso que daqui pra frente vocês vão precisar. E realmente, a gente precisou depois dali da Caxemira, entendeu? Porque tem muita gente que saiu da Caxemira, partiu pro balé profissional. Então, se não tivesse aquela base ali que Fez uma faculdade de dança e com a conseguiu- semente implantada ali pelo Exatamente, Felipe. com o Felipe. Ele fazia muito com a gente aula de jazz. E isso tornou contemporâneo. a identidade do grupo, né? Que Sim. tipo, saiu um pouco do folclórico. O Felipe, ele trouxe aquela puxada do balé, Do balé pra dança pra dança folclórica, folclórica. que foi o diferencial da dança e é até hoje, E né? até hoje, É. né? Basicamente, acho que pra mim foi isso, né? Foi ter esse desmembramento de conhecimento para outras coisas dentro do grupo. E você, Edith? Bom, a dança em si, ela serviu mais pra mim mesmo, pro meu desenvolvimento, tipo postura, a dança em si, a dublagem, conhecer a cultura melhor. A gente conversa muito, eu e o Ismael, sobre a cultura, pesquisa, entrego, olha isso daí. Então a dança em si serviu mais pra mim, porque eu não fui pra balé, eu não fui pra N coisas, né? Eu fiquei muito mais no meu mundo ali, né? Então a dança E em é si, uma ela- paixão muito grande pra ti, né? Que tipo, tu eu vive vivo- muito. eu pesquiso o tempo todo tô entregando alguma coisa, o tempo todo tô pesquisando alguma coisa, tô aprendendo uma nova dublagem, tô fazendo alguma coisa diferente, mas é muito mais pra Pra mim. mim, né? Quantos seguidores? Nenhuma, tô sem rede social. Ela vive trocando de rede social. Mas me sigam aí pela Caxemira, aquela. Né? Tá, a gente vai passar aqui o arroba. Até lá ela vai ativar Até o lá perfil ela dela. Eu quero bombar hoje, hein, gente? Muitos Quero comentários, bater né? 5.000 seguidores. E assim, como é que vocês já passaram pela história da Caxemira? Eu acho que daqui a que mais continuou foi a Edith, Foi a né? Edith. Mais recente, digamos assim. Como é que vocês percebem a Caxemira nos dias atuais? O Darisson falou sobre os outros projetos da Caxemira, mas como é que vocês, agora vendo a Caxemira de fora, vocês já passaram ali, já viveram o momento dentro da dança, como é que vocês percebem elas atualmente? Como é que vocês percebem ela atualmente? Potência, é como eu vejo. Tanto de coordenação, quanto de estilo de dança, até de abertura pra gente entrar com uma ideia, já tem essa facilidade. Então,
Eu vejo a Caxemira hoje como uma potência. Eu sou apaixonada pela coordenação da Elaine. Eu sou apaixonada, assim. Eu vibro quando a Elaine tá à frente, porque é muito forte o que ela faz, a forma que ela enxerga as coisas, como ela soluciona. Então, a Caxemira, pra mim, assim, é potência. Eu não vejo a Caxemira como... Não tem como... Não dá, ser outra não dá. coisa. É, porque se a gente for analisar pelo leque que a Caxemira abriu, com os outros trabalhos, não tem pra onde correr. A Caxemira é potência, sim. Azul. E vocês? Né? Não, vai falando. Qual foi a pergunta mesmo? Que eu tô esquecendo. Como é que vocês percebem a Caxemira nos dias atuais? Assim, para mim, eu percebo como a gente falou. Você assiste assim Caxemira hoje, porque tipo, eu parei de dançar desde 2014. E eu saí em 2014 e passei com o Ilifas no grupo Índia. Saí do Índia, fui dançar Árabe. árabe. Então, assim, você assiste Caxemira hoje, você vê assim a evolução que a dança teve. Dos anos que eu dancei até onde eu dancei para a continuidade. Então, o que eu percebo assim foi uma evolução muito, como é que se diz a palavra? Proveitosa. Então, tipo, foi uma evolução muito boa para quem tá e para quem já dançou, entendeu? Então, para mim, assim, acho que teve uma evolução bem, bem grande. Aí, né, isso passo. Passa a bola. Não, gente, é assim, o que eu vou falar é sendo profissional, né? A gente não vai chegar aqui e desvalorizar um trabalho, né? E assim, quando a gente fala de evolução, é porque a gente eu dancei em 2005, nós funcionávamos com aquilo ali. Sim. Então a gente chegava no tablado assim, entender, era aquilo. Só que se tu traz aquilo de 2005 pra cá, isso não vai funcionar. É a mesma coisa como eu tenho uma visão de que a ciranda de Manacapuru, ela grelha lá. Ela não vai grelhar aqui. Não. O boi de Parintins, ele grelha lá. Ele não vai grelhar aqui. Então, teve uma grande evolução, né? Todos os grupos. A Caxemira em si, tipo assim, 2005. 2006 já foi... O grau de dificuldade já foi aumentando, né? Porque assim, a People era de pesquisas, estudos, entendeu? O que estava em alta e tal. E se você observasse, assim, né? Claro que todo ano tem uma cor de roupa, uma ideia, né? Então, assim, durante esses anos, a gente conseguia... eu falo para todo mundo sobre a leitura visual. A gente consegue ler um espetáculo sem ter o histórico. Se tu me diz, assim, que ele vai falar da história de Maria, aí... Ai, como é que é a história de Maria? Então, tu desenvolveu um trabalho no tablado, assim, tu conseguiu entender a história de Maria. Então, a Caxemira, ela tá com essa identidade aí, dessa leitura visual, né? Que muitas das vezes as pessoas criticam muito os trabalhos dos outros porque não entendem essa leitura, né? Então, assim, houve-se uma evolução porque novas pessoas passaram, tipo assim, uma nova coordenação, porque cada um tem o seu modo de trabalhar, né? E aí, com a coordenação da Elaine, ela trabalhou desse jeitinho aqui. E desse jeitinho, a Elaine estava sempre bem aqui, ó. A Elaine não deixou, né? Então ela sempre esteve aqui. Assim como não desvalorizando, né, os outros grupos que às vezes vem, aí, cai, porque não conseguiu segurar, porque não teve um baragadá aqui, entendeu? Então, assim, hoje, por ela ter esses 20 anos de história, porque ela tem uma história, né? Tem um peso, né? Assim como outras que estão surgindo agora, estão voltando agora. Porque assim, eu ouvi uma conversa, porque era tipo assim... Fofoca, que era Não é fofoca, é algo profissional, que tipo assim... eu não vou ouvir mais árabe porque só tem indianas. Eu tenho que estar lá no meio das indianas. Isso é Parece muito assim triste. que não consegue bater a indiana. Mas tu não consegues bater por quê? É porque não está estudando, não está pesquisando, o que faltas, né? É assim, é a pessoa se reciclar, é estudar, é buscar, assim, desculpa, assim, eu sei que é sobre a Caxemira. Não tem problema, a gente tá aqui pra conversar. Eu tenho o Remilton como uma referência, um espelho hoje, né? A People, como a gente fala, né, no nosso mundo, tipo assim, a People foi minha mãe, eu fui a mãe do Remilton é meu filho e tal, a People é uma geração, né? Essa bagunça assim. Então, o Remilton, pra mim, hoje, né?
People já foi mãe, né? É uma referência, né? Ele é um espelho pra mim. Que é uma pessoa que estuda, que pesquisa, sempre tá ali, tá quentinho e tal, tá todo o tempo aqui, ó, buscando coisa nova. E ele é daquele que ele não tem medo. Tipo assim, tu vai pra guerra De sem arriscar. arma, entendeu? Assim como a Caxemira é, entendeu? Ela mete o peito, vai lá e pronto. E foi durante muito tempo, né? Entendeu? Principalmente logo no início, né? É. Questão de se arriscar, trazer coisas novas. E assim, como a gente tá num período muito delicado, assim, né? Você sabe que, tipo, as danças já estão, né? Daqui a pouco Tá a bem gente vai pra um escasso, né? festival, só ir pros parquinhos. Tá bom. E o apresentador falando lá que tem, olha, tem bolo na barraca X e tal, porque não tem mais dança, né? Tem mais dessa. Por quê? Porque é muita... Manter um grupo é uma empresa praticamente. Isso, é um trabalho não é muito fácil, grande. né? E é como eu tô falando, essa potência, como você falou aí na pergunta, no que a gente acha, é justamente isso, né? Tem danças com grandes potências aí, né? Olha a Puna, né? A Puna tá ali, né? Completando 15 anos esse A ano. Puna não deitou, foi ali, entendeu? Muitas danças foram aí pararam, não quiseram, aí vou voltar agora, entendeu? E eu peço até as danças, né? Porque a gente depende, adora uns festivais, né? Então eu adoro Colocar essa chamar garotada pra Adoro uma dançar. triagem, né? voltar essas danças, vamos Internacionais. voltar a ensaiar, entendeu? Eu estou aqui, quero. Pra passar meu conhecimento, minha dublagem. Isso. E é isso, gente. Arrasaram na resposta, eu adorei tudo. E do que vocês mais sentem falta? Ó, a saudade bate forte quando vocês lembram de alguma coisa. A idade, né? O corpo, a idade. Assim, o que eu me sinto mais falta, assim, da época de ensaio Caxemira era os domingões. Os domingões pra mim era assim... Era cansativo, era mais assim... Ah, vai ter domingão e tal, aí... Bora fazer o quê? Aí juntava todo mundo, frangão ali... Era uma macarronada suja não sei da onde. Então, tipo, nosso domingo todo ali, tipo, desde manhã até 5 horas da tarde, no Castelo Branco. Então, assim, pra mim, acho que esses domingões, assim, que tinha, era bem... Hoje em Esses dia... momentos de descontração. Hoje em dia nem eu faço mais isso. Eu. Pergunta de novo rapidinho, só pra me voltar aqui, porque eu tava em outro Do pensamento. que vocês mais sentem saudade? Essa saudade. Eu sinto saudade dos ensaios, porque assim, o gostoso é o ensaio. Porque a gente tá quentinho ali, a gente Sim. tá ali. Hoje não tem mais isso, não é mais prazeroso, porque até, tipo assim, terminamos a temporada de ensaio, agora a gente vai se apresentar. É muito complicado. Ai, meu Deus, a gente tem que ir lá pra concentração, se maquiar, esperar um ônibus e tal. E aí já fica, sabe, já quer vir pra cá. Porque lá é gostoso, porque a gente brinca e tal, porque tá entre a gente. Tá. E quando a gente tá fora já pra uma apresentação, a gente fica mais disperso, porque parece que a gente só tá ali por causa da obrigação, que vai já Sim. dançar. Ah, vai dançar. E a gente vai já embora, a gente não tem mais como se encontrar, né? Porque tudo mudou, né? Tem pessoas que têm filho, as pessoas que trabalham no outro dia, então tudo isso, né? Então é um desgaste muito grande, mas assim, eu sinto falta dos ensaios justamente, que é aquela brincadeira, a palhaça que a gente interação, brincava. né? Meu Deus, era muito gostoso. Aí o horário, não queria chegar atrasado, porque tipo assim, meu Deus, não vou pegar a coreografia, eu já vou dançar lá Vou atrás. ficar lá entendeu? atrás. Isso era Faltava gostoso. medo de faltava todos. um dia, no outro dia já era uma luta. pra Mas esse gostoso que eu tô falando, amigo, é a questão desse tempo lá de trás. Do intervalo. Agora, como tipo, você não sabe o quanto eu adoro ser plateia. Eu digo assim, ai, deixa eu ir comprar meu quicão enquanto vocês vão pra lá se maquiar. É muito gostoso. Na época quando a gente foi fundar, que eu fui fundador da SEAD, né? Fundar a SEAD, eu não quis me comprometer com coisa porque era coordenação. Aí tem que estar lá É em uma outra coisa, vertente, já né? é outra coisa, já é uma perturbação, aí tem que estar em reunião, essas coisas, não. E é tão gostoso estar atrás do cenário, porque é babá. Pega rápido, o grampo, menina, é tudo. Rasgou! O acessório. Eu não tenho mais aquela visão lá na frente, aí deixa eu assistir. Primeiro que no ensaio geral com a roupa a gente assiste tudo, que é pra gente... Ok, agora Gostei. é muito babado lá atrás, entendeu? Então eu sinto vontade desses ensaios, entendeu? De ensaio mesmo, de encontro, né? Eu acho que a história da dança em si, do grupo, tudo acontece no ensaio. Sim. E aí quando a gente sai pra apresentação, realmente a gente fica
É muita obrigação. É, porque tem que se manter alinhado, tem que se manter bonito, tem que se manter cheiroso, tem que estar maquiado, tem que manter harmonia. Não interessa o teu problema. Exatamente. Você vai chegar lá e você vai sorrir. Ainda mais quando é competindo, né? Que tem É. aquela cobrança em Aí dobro. Aí fica todo mundo tenso Tá ali, tenso, mas tá. sempre sai, né? É. Sempre sai. Olhando agora tudo que vocês falaram, né? Eu queria que vocês compartilhassem. Ai, peraí que eu acabei marcando a pergunta que eu ia fazer. Cadê? Qual foi o momento mais especial, uma memória afetiva que vocês tiveram com o grupo? Que ficou marcado pra vocês? Eu posso falar. Eu não recordo o ano, mas eu só recordo da época que a Ju em Cupim estava na... Acho que foi 2010 e 11 que ele 2010 ficou. e 11. Teve uma conversa, que ela sempre dizendo, teve uma conversa, que assim, eu fiquei muito feliz, né? E não sei se vocês souberam dessa conversa. Nos conte. Por eu ser aquela pessoa louca, eu era muito brincalhão, nunca, né? Tanto é que, assim, que Deus a tenha, meus pais, né? Até no velório dos meus pais, assim, eu não tive essa coisa de nada triste, né? Eu ria na gente, todos meus amigos, né? E aí... Foi quando o Fayal, na época, ele queria me dar uma parte da Caxemira para eu coreografar, mas o medo era o quê? É que as pessoas não me respeitassem, não iam me levar a sério. Então eu fiquei muito feliz, assim, porque, tipo assim, eu nunca imaginava que tinha esses olhos em mim, entendeu? E assim, não me sentindo, né? Mas eu acredito que, tipo assim, o Fayal, que é um grande artista, né? Ele via o potencial de cada um, entendeu? Se tu era personagem, não... O personagem, como a gente trabalha assim, não é porque tu me dá carona todo dia, tu paga meu lanche... Aí vai ter que ser o Ismael. Puta merda, ele que vai ser levantado. Não é, o papel não pede esse Ismael. Pede o careca, entendeu? Então o Fayal tinha essa visão, né? Exatamente. Então, era isso. Então, o que Sabe marcou... reconhecer o talento, né? Que ficou marcado foi isso. E foi quando eu montei a Caxemira Mirim, que a gente precisava ter uma quantidade X para ir pra bola, né? Então eu preparei minhas meninas assim, sabe? Deus me livre. E aí foi quando ele acreditou no potencial dos meus bailarinos pra fazer base da Caxemira, entendeu? E dançou, eu acho que 2 ou 3 apresentações que eu participei da bola, Isso. a Mirim dançava pra completar. E a Mirim dançava de segunda a segunda. Ela dança fantástica. E é isso. Eu acho que assim, pra mim, lembrança assim que eu levo até hoje, acho que foi a viagem que a gente fez pra Porto Velho. Quando a gente dançou num evento da Maísa aqui em Manaus. E lá tinha um grupo que era de lá, que tava dançando árabe também, viu o grupo e gostou, ficou encantado pelo trabalho. E convidou a gente pra dançar lá em Porto Velho, num mesmo evento de danças árabes que ia ter lá. E assim, pra mim, acho que de recordação assim, foi isso, assim, essa viagem, assim, que basicamente acho que foi uma das primeiras Caxemira fora. Acho que foi a primeira. 2011. Foi. Eu lembro que foi eu, Marília, Remilton, Cirlei, Luaninha, Gabriel, Rogério, se não me engano, a Juliana. Juliana e eu acho que a Julie. Acho que a Julie foi nessa época. Então, tipo, foi assim, acho que uma recordação muito boa, assim, de o grupo ter a primeira viagem saindo de Manaus, entendeu? Sim, é Pra bem mim, importante assim, mesmo, né? Que poucas pessoas sabem sim, desse trabalho que foi Sim, desenvolvido. que foi pra lá. E acho que se procurar na internet tem essa apresentação. Tem a Essa apresentação. apresentação. Pode procurar no YouTube que tem essa apresentação. Uma graça, a gente dançando. Eram só 5, 6? Eram quantas cores? Era um de cada cor. Eram 5 cores. 5 pares. Eram Eram 5 cinco pares. cores. Ai, rapidinho. Aquela. Pode falar? Que eu lembrei. O que marcou também foi quando nós fomos competir, porque não sei se vocês lembram daquela, não sei se foi treta, não sei o que aconteceu com o Festival Marquesiano, que era Festival Folclórico Marquesiano, Festival Folclórico do Marquês. Era alguma coisa que a gente competiu lá na Vila Olímpica do Santo Antônio, nós ganhamos com 5 pares, não foi? Não, Não é Gente, olha, já esqueceram. Foi, nós ganhamos com 5 pares. Eu lembro que teve um festival que aconteceu lá no campo lá
lá da Mini Vila. Foi lá. Foi isso que a gente ganhou, não foi? Que o pessoal até bagunçava com as nossas com maquiagens. Qual é a música? E não sei o quê. E nós ganhamos. Com 5 pares e a maquiagem do qual é a música. Acho que 5 pares, sim. 5 ou 6. Quem tá assistindo vai lembrar. Vai Inclusive lembrar, o acho que Evandro vai acho que lembrar. dançou Por não Evandro. ter dançado nessa época, mas ele vai Ele lembrar. lembra. Estava lá. Eu acho que o Gil também dançou nesse O Gil. Ah, deve ter sido então 6 ou 7. Eu tava em todas, eu não. E também quando a Cupim dançou, que ela tava coreografando, que 2011 também. tipo assim, era uma música no início que ninguém gostava. E foi a música Rival, mais apaixonante, que era algo muito gostado de ser dançado. Era muito gostosa. Quando chegava aquela Foi parte 2011. assim, a gente se rasgava muito, que era Foi no ano que a lindo. Pipol sofreu acidente, aí o Cupim fez uma parte, o Rogério fez Foi, outra. É. Careca montou algumas Eu montei uns sequências. 8 no Sim. meu grupo. Eu fui coreógrafa. E, inclusive, eu quero meu nome nessa época no histórico. Que não vai querer que eu fui coreógrafa. 2011 tinha um monte de Foi um ano coreógrafo. que eu ensaiei também, mas isso aí. Eu lembro que tu ensaiou 2011 e 12. É. E a roupa que o pessoal falava, lá vem o pão doce, que era a roupa A bem primeira brilhante. vermelha, era verdade, toda brilhosa. E eu quero minha roupa, que eu não tenho desse ano, porque eu emprestei não sei pra quem, que iam alugaram não sei pra quem, nunca me devolveram minha roupa. Eu já tenho a minha amarela. Você tem? Tenho. A minha era A lilás. minha era laranja. A Edith não era Não, nenhuma, aquela não não dançou. Eu não tava nem em Manaus nessa época. Meu Deus. Da Miranduba, Ah, eu ficava Porque chateada e aqui, viajava. Lembrando essa situação do Nail sair do Elifas, e realmente assim, é porque uma coisa que eu sempre falei, assim, dos anos que eu danço com o Elifas, desde 2015, até hoje eu danço com ele, então são estilos diferentes da época que a gente começou com o Felipe pro estilo do Junho. Então, tipo, no início, quando começou esse ensaio dessa parte, ninguém, todo mundo falava, não, é legalzinho, que tá muito índia, não sei o que, tarará. Só que, tipo, é o estilo dele. Então, pra quem nunca dançou com o Junho, é realmente estranho, porque o Junho tem um estilo de dança bem diferente. Entendeu? Então, tipo, quem não consegue acompanhar o trabalho do Junho acha estranho, acha diferente. Mas não, é um trabalho bom que você se acostuma, entendeu? E tem muita gente que tem essa dificuldade de trabalhar com ele. Realmente por é conta questão de estilo de mesmo, estilo, né? Coreógrafo, de então. saber E querendo ou não, desenvolver ali. depois que a coreografia foi montada, a parte foi uma das melhores. Todo mundo Era a adorava entrada, essa. né? Todo mundo gostava. Dança, lá vem Rivaldo, sai Sai desse desse lado. Do Odyssey para o Katak, que é a arte indiana de contar A a história. Nailson, pra finalizar esse primeiro momento de perguntas, eu queria saber se tu ainda lembra do discurso do cigarro, que foi comentado em um Sim. Do episódio. cigarro. Eu lutei muito porque. Porque tinha muito fumante, aí eu tive que, né? Porque o fumo hoje é o fator que mais provoca doenças e morte no pulmão ocidental. O fumo é o que está causando mais câncer no pulmão do que a própria poluição do ar e é mais prejudicial que o álcool, né? Porque na fumaça do cigarro existe mais de 3.000 substâncias, entre as quais químicas carregadas que prejudicam o organismo. Além da nicotina, que é um líquido venenoso da folha do monóxido do carbono, é um gás extremamente perigoso que passa pela corrente sanguínea, causando vários problemas no coração, aumentando o risco de infarto ou derrame. Porque na cata em que há fumante, as crianças sofrem desse aparelho respiratório. Porém, se a própria mulher de marido também fuma, o risco de contrair essa espécie de câncer aumenta 2 vezes. E é isso, gente. Agora a gente vai voltar com a última parte da entrevista. Gente, nós voltamos aqui. Não vamos fazer o bate-bola, o 7-8, que ainda falta a Edith compartilhar Meu a momento lembrança especial, dela. né? Vai, Edith. Foi no ano de 2016, era um ano que eu tava totalmente reclusa do grupo, assim, eu andava sozinha praticamente. E me escolheram pra fazer par com a Juliana. E depois me escolheram pra ser rainha, que eu fiquei assim, eu? Tipo assim, eu só andava distante e ainda tava me enxergando, assim. E foi uma apresentação muito gostosa pra mim. Ó, de Toda aquela 2016. roupa foi feita com muito carinho. E depois foi desmanchada. E em 2017 ela foi escolhida novamente pra ser rainha. Também foi na triagem, lá no Encontro de meu danças? Deus, no encontro de danças. Eu fui pra assistir, a Elaine me chamou. Já não foi uma apresentação muito confortável, por eu não ter participado do grupo, dos ensaios.
Então a música ela não tava tão no meu corpo, não tava entranhada. Mas foi uma apresentação legal, mas não foi uma das melhores. A de 2016 é a tua preferida. 2016 foi linda, eu cantei, eu me entreguei, eu dancei, foi muito gostoso. E, gente, se vocês repararam, o Nailson colocou a roupa de 2005 pra esse último momento. Pra vocês entenderem que eu fui desse ano. Coloquei E a roupa. única pessoa que ainda tem a roupa. Sim. Mas são 20 anos, meu amor. Só falta a calça, que ele caiu lá no Marquês, Essa ficou roupa por vai lá. aqui, ó. Isso aqui Ah, ainda tem aqui. fraldão, tudinho. Sim, tem o fraldão. Não, tô bagunçando que a calça caiu lá no Marquês. Ó, Então, gente, agora a gente vai partir para a última parte da nossa entrevista. É o bate-bola, conhecido como 7 e 8. Eu vou falar uma coisa e vocês vão falar a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Ai, meu Deus. Preparados? Aquela. Deixa eu beber água. ready? 7 e 8, uma temporada. 2016. 13. 10. 7 e 8, um deus. A Vitória. Luana. Luana também. 7 e 8, um título. 2024. Não, 23. Qual? Da bola. Da bola. Eu, 2009. Ganesha. 2007. Que é Mahamaya, né? Mahamaya. 2023. 7 e 8, uma derrota. Uma derrota? É, tem Eu não aquela. lembro de ter perdido nas épocas que eu dancei aquela. Mano, o Angelo falou isso, tio. Eu não me lembro. Gente, na época que eu dançava eu não perdia, então Eu não tem perdi, nenhuma derrota. não. Se perdi, não me lembro. Ah, E se, lembro também, se uma a gente derrota, perdeu, assim. a gente nunca fica assim. Não foi uma coisa que marcou, É, assim, que tipo, ficava ah, todo mundo chorando. Não, Não, perdeu, tá perdido. Ai, 2005, porque eu pensei que eu ia ganhar, mas aí, quando a minha roupa caiu, eu digo, ai, será que foi por causa da minha roupa? Incógnitas. 7 e 8, uma música. Ah, o Pinga. Pinga pra mim. Não. Que é a de 2016, né? 2016. Pra mim, a Poripori. 2009. Foi o que achei a música. Eu não vou saber soletrar a música, mas são Tá. duas. Eu gosto do Badgerê, né? Que é a Do cara da Lá, Caxemira, isso. né? E o... Nimora, Demo no Gato, né? Ah, Demo no Gato. Gato, é a Ai, essa primeira música. É muito música. babado, eu lembro. Ela, a gente Todo passou mundo- um tempão procurando. Sim, mano. É uma luta pra achar essa Tatape, música. Arucador, Mercer, Rebucaiá, não é isso? Essa daí, continue cantando. Você vai mandar essa música no grupo. 7 e 8, uma indumentária. 2023. A azul. Perfeita. Do Eu Mahamaya. amei aquela indumentária. Pra mim, 2008, de Vale. Eu gosto da de 2012. A rosa e E a A verde. a rosa. rosa e a verde. Inclusive, Eu a verde amo. é esse modelo, né? A verde Do é primeiro esse ano. modelo aí. Fraldão. 7 e 8, uma triagem. Marquês 2007. Ai, Meu Deus, eu não aquela que participei tinha de nenhuma 30 triagem. pessoas, 2010? 2010? 2010. Aquela ali foi babada. Eu não participei de nenhuma triagem. Eu tava sempre... 2016, tu não lançou não triagem. Não. Aí a gente sempre chega nos últimos minutos pra dançar. 2010, qual foi aquela outra que era todo mundo de verde? A gente de verde? 2012. Que eu não dancei por causa do meu olho. Tu não dançou na triagem? Não. Não, Por causa do problema da Eu cirurgia entrei e do meu saí olho. também, então, infelizmente. 2012 Ah. foi bom. E falar em triagem, vocês lembram da primeira triagem? Vocês têm Lembro. alguma coisa assim que vocês poderiam compartilhar com a gente? Da primeira triagem? Desorganização. Que a camisa era mais ou da menos triagem assim, em né, si. Era Era, desorganizado, não era organizada a Era. triagem. É. A gente só chegou e dançou. A gente parecia os alunos da oitava D3, Isso. que precisava ganhar um ponto e ia lá e... Vai, dança. E nós estávamos em fila, eu lembro disso. Nós estávamos em fila, fizemos o desfile, a primeira parte. Na primeira parte foi Qual foi o... Foi o Demo no Gato? Demo no É, Gato. Demo do Gato. Que era uma parte muito gostosa. 7 e 8, a Caxemira para mim é... Aprendizado. Pra mim, aprendizado também. Uma escola, Aquela bem rindo, uma escola de vida, né? o reino da manhã. 7 e 8, nada mais. Só queria que vocês deixassem um agradecimento pra quem tá nos acompanhando, quem tá seguindo o Nailson aí, ó, 5K de seguidores. Meu Deus, quero abrir hoje meu Instagram. Eu queria que vocês deixassem uma última mensagem. Pode ser falando sobre a dança ou pra alguém que Assim, marcou a pra história. Mim, assim, minha mensagem é, tipo, pra quem quer continuar a dançar, continue. A gente já tá já numa certa idade. A gente faz, assim, um esboço pra tentar ainda.
Mas assim, quem gosta, quem vive, continue, porque é muito bom. Pra mim, eu digo pra essa nova geração, né, aquela bem velha, que não é velha, que continue, que os coordenadores, os presidentes, os coreógrafos, eles consigam ter esse olhar em cada bailarino, porque assim vai chegar um período que você vai precisar, né, de um ensaísta, de um novo coreógrafo, você tem que ter essa visão, né, de numa ausência sua, essa pessoa conseguir assumir um ensaio, né, Dar até a continuidade pro coreografia, trabalho. e investir nessa pessoa, né? Exatamente. Ou é em curso, é em livros, dá um livro, pesquisa, entendeu? Porque eu acredito que tem muitos talentos aí que ainda não tem essa oportunidade porque não, parece que não abre essa porta, né? E assim, não deixe a dança morrer porque o nosso folclore já tá com essa decadência, né? Infelizmente, né? E a gente quer ver novas pessoas, novos bailarinos, entendeu? Nossa, Brilhando. Porque quem tá segurando as danças praticamente ainda são o povo da terceira idade. Sim. Já tá Segura, dando, Que a né? maioria hoje em dia é tudo E tem terceira muitos dança, talentos né? muito bons aí que estão surgindo, né? Sim. Né? Pessoas maravilhosas, né? E é isso, não parem, assim como eu ainda não parei, que ela vem. E você que quer colocar o seu filho pra dançar, é só entrar em contato comigo, tá? Ano passado eu participei daquela disputa lá na UFAM. O Feldan. Eu participei do Feldan e eu vi que tem muitos talentos ali. E eu acredito que Manaus em si precisa de um espetáculo maior, sem mentira nenhuma. O meu sonho era ver todas as danças indianas, porque são estilos diferentes, fazendo um espetáculo único. Espetáculo único. Né? Porque eu acredito que isso iria dar visibilidade ao nosso estado. E é um movimento, né? Um movimento, seria um movimento de dança indiana em Manaus, porque precisa disso. Tipo, eu dancei na Índia, é um estilo totalmente diferente. Eu dancei na Siad, tem um estilo que eu sou apaixonada, eu sou loucamente apaixonada pelo estilo do Hamilton. É único também, é singular, né? O estilo da People também, que é único. Eu não dancei ainda no do Hunter. Não vou dançar também, porque eu não vou mais dançar aquela. Mas, enfim, vou estar sempre pelos bastidores. Mas eu acredito que os grupos poderiam se juntar e fazer alguma coisa algo grandioso, né? pra trazer novas pessoas, porque existem pessoas maravilhosas dançando por aí, a gente não conhece, a gente desconhece esse público. No entanto que eu falei, cadê o nosso cartão no dia? Tem que chamar essa galera. Um pessoal eles dançaram um indiano lá. Qual foi aquela lá? Foi o Arfact. Meu Deus, gente, foi um lindo. indiano perfeito. Eu fiquei, E eu totalmente quero diferente. esse grupo aqui. Eu falei, esse grupo precisa dançar. Aí, enfim, é essa ideia que eu trago para os grupos, né? Pra Manter Caxemira. adiante isso. Por sinal, eu já tenho o tema, que é ela, né? A ideia. Já tem a algumas indumentária, músicas. croquete? Já tenho, porque isso eu já venho pensando há muito tempo. Eu acho que eu Vai já conversar sobre isso. troquei ideia com a Karina uma vez sobre isso, então vou trazer. Imagina o espetáculo que não seria gravado em algum lugar, em vários lugares da cidade. Meu Deus, seria muito Pode lindo. ser até um audiovisual, né? audiovisual. Dos grupos, mostrando uma única apresentação, dos três grupos. Os três dançando. E seria algo bem marcante, né? Com As três certeza. indianas. E divulgar isso pro mundo, porque, gente, Manaus precisa ser conhecida sobre isso. Sim. Porque é um folclore que as pessoas ligam o norte com o boi. E nós temos muito mais coisas. sim. Então, os grupos podem se desenvolver melhor. Elaine, Faial. Até mesmo também, como ela falou dessa situação de grupos e conhecimento, eu fui em 2022 para Joinville. Então, realmente, a gente tem essa dispersão de conhecimento. A gente vai com um estilo de dança para lá, as pessoas falam, não existe isso lá. Tipo, a gente é menosprezado para eles lá. Então, para eles aqui no norte não existe dança. É só boi. É só boi, é só isso, só aquilo. Então, tipo, eles não têm esse conhecimento base que a gente tem aqui para levar para lá. Então, dos anos que o Elifas levou para lá, para Joinville, o estilo indiano, vários grupos depois levaram. Até entanto, hoje em dia, tem um grupo que era do urbano, migrou pro... Que é um grupo só de mulheres, né? Que migrou pro populares, que eles não chamam dança internacional. Eles dançam danças populares internacionais. Então, esse grupo urbano migrou pro estilo internacional e ganha até hoje.
É o Genebra? Não é o Eu sei que esqueci é o nome. só de mulher. É só menina. Eu acho que é o Genebra. Gente, é um espetáculo que você Se fica tu vê o assim, ó, Genebra, tu morre. de boca aberta. E realmente é um estilo que eles pegaram, conseguiram Adaptar, né? se adaptar naquele estilo indiano, pra dança urbana pro indiano. Então, tipo, é um espetáculo maravilhoso. E sem contar que o sul ali tem toda a base, né? Toda a base. Tem muitas... Lá próprio tem Bolshoi. Tem Sim. uma escola Bolshoi lá, então, exatamente. Então, basicamente, ele é a base. Então, pra eles, a gente não existe. Pra eles, no norte não existe dança. E tem muito esse preconceito de pessoas que são do clássico, são do contemporâneo. Não é questão de menosprezar, mas é basicamente essa palavra, né? Tipo, eles não veem Eles não veem. as danças folclóricas com os mesmos olhos que eles Isso, veem as exatamente. companhias de danças. Justamente. Sim. Então a gente também tem que sair dessa bolha Dessa e começar bolha. a apresentar os nossos trabalhos. Exatamente. E agradecer também a todos os pioneiros, né? Todo mundo, por exemplo, o Elifas que trouxe a dança indiana, e aí já veio a People, que veio o Remilton, veio o Handey, e só tá crescendo, e pode crescer muito mais, né? Só que o pessoal tá ficando velho, né? E aí a gente Tem precisa que plantar essa passar... sementinha dos A novatos. gente precisa passar pra vocês isso, porque seria bem legal os grupos continuarem, a gente poder ir pros festivais. Assistir. Né? Os mais velhos hoje conseguem assistir, mas e a gente? A gente não vai perder essa oportunidade? Eu quero ir pra lá cortar sim. E eu queria até deixar uma coisa aqui pra vocês, que Eu quero é que tu que deixe a assim, roupa. tem um projeto que se tá se fazendo que é tipo assim, vamos supor que você tem um grupo, mas esse ano você tá sem condições, não é financeira, de colocar o grupo por N situações, por conta de coreógrafo, história, tal e tal. E a gente consegue vender esse pacote pra você, entendeu? Tipo, eu chego lá, sua dança é dança indiana, eu faço um release da sua história, eu levo lá uns 3 temas só, né? Não conto toda a história. E aí eu te ofereço um pacotão. Músicas editadas é um valor, a pesquisa é um valor, a indumentária é um valor, a direção do teu espetáculo é um valor, a coreografia, entendeu? Olha, A gente está fazendo tanto para danças internacionais, regionais, nacionais e quadrilhas, entendeu? Então muitos grupos já vieram, né, atrás da gente e está sendo um sucesso, porque Ai, é que muito maravilhoso. incrível. Porque assim, não quer dizer que, vamos supor aqui como eu, fosse uma referência, tipo, o Nailson fazendo, a minha dança vai ganhar. Não, Você vocês deu a ali, ideia. porque eu vou estar. Isso aqui, vai lá e tem que fazer isso aí. Vai só dar a direção. É a Isso. execução que vai... Então, aí te tira daquele peso, porque vai pesquisa e tal. E assim, contudo, com leitura, né? Não é aquela coisa assim, menina, falar sobre Ganesha. Aí nessa hora o Ganesha vem. Não é assim. Não, é tudo. Ganesha, o que é Ganesha? Vamos lá, pesquisa. A gente vai falar da história dele a partir de como. Desde o nascimento dele, como é que é e tal. Tudo tem isso. Porque tu precisa, se tu vem com uma pesquisa e dá só um norte. Ah, eu queria uma história de amor. Tu só falou isso. Tem aí, vários, tá, bora mano, pegar tu aqui. quer um Tem amor. bastante. Fazendo amor, tu quer um amor. Quero ver. Conta a história do Kama Sutra. Isso. E E é isso. Então, se você Gente, peraí, quer, rapidinho. só é nos procurar. Quero. Então, gente, aquele eu falo com a boca cheia. Eu achei muito legal hoje, olha, valeu a pena. Obrigado por terem vindo, aceitado o convite. Compartilhar, lembrar de coisas boas. É esse o intuito, né, desse podcast especial temporada 20 anos. É justamente pra gente recordar e bater aquela saudadezinha, né? A pessoa aparece com a indumentária do primeiro ano. Recordar é Tá igual um viver, né? botijão aqui. E outra coisa, como assim, a gente se delimitou um pouquinho, porque assim, como era de 2005, as pessoas que vão nos assistir ou estão nos assistindo, só pra entender que a gente não esqueceu do povo, porque se fosse pra citar, a gente ia citar até 2025. É verdade. Mas eu acho que o tema, a ideia aqui era de 2005, mas tinha pessoas que eu queria ter citado, mas são todos especiais. A gente tá né? falando mais assim sobre o início da história. Né? Tipo, Isso. vocês fizeram parte do primeiro elenco, então justamente esse é o foco. Mas se você quiser falar alguma coisa agora, pode falar. A gente tem tempo. Vamos então, vamos começar. Vamos lá, 2006. Aquela... Não, porque todas as pessoas que passaram até o ano que eu fiquei, assim, foram pessoas incríveis, né? Tipo a Érica, né? Esqueci o nome dela, que eu gostava quando ela levava uma cobra pro ensaio. Adult. A Dulce.
Da Beth, a Beth maravilhosa, A Beth continua, né? A Beth guerreiríssima, né? Damares também. A Damares, Ângelo, Cristiano, essas pessoas que eram um pouco da bagunça, quando a gente se unia, meu Deus do A céu. Rose, gente, eu amava ver A a Rose Rose. dançando. Ela só dançou o ano de 2005, A se eu não me Rose, engano. a Mari, A né? Mari, sim. A Magda. A Magda. Mari. Mas teve a Magna também, né? A Mari. Magda. A Mari e a Eu Magda lembro da também. Ah, é? Não lembro só da Mari. Da Magda não lembro, não. Vocês lembram de todo mundo de 2005? Quase todos. Ai, quase todos. A Ina. Teve aí. Ai, meu Deus, são tantas pessoas. Nossa, Eu vou esquecer de falar aqui, mas tá A tudo Luana, aqui. gente. O Fabão, a Luana, já As falei. Luanas, né? A Luaninha. A Luaninha, a Luana Neves, o Remilton, o Bruno Paiva, Cirlei. Mano, eu vou falar de todo mundo. De todo o meu grupo Mirim, né? Eduardo. Que foi o Eduardo. E eu adorava os nossos muita Miss, né? gente. E, inclusive, olha aqui, ó, foi a primeira Miss da Caxemira. Sempre fui sem. Fui a primeira da CIAD, da C... que é E eu posso fazer seu projeto ser o primeiro também. Sempre pioneiro, né? Então, gente, obrigado por terem nos assistido. A gente vai continuar aqui as conversas no off. E deixem aí seu like e comentários, tá bom? Muito obrigado. E nos sigam. Aquela. Gente, siga meu projeto Casarão das Estrelas, tá? Projeto _ Casarão das Estrelas. É um projeto social que trabalha com crianças, jovens, adultos e idosos. A gente trabalha com ginástica, com danças, com teatro, música, com atividades sociais. Tem muita novidade, tá? Eu preciso bater hoje uns 6 mil seguidores. Vai só um arroba aí. Vai ficar passando a arroba dele aqui embaixo. Isso, eu tenho novidade, já começaram as minhas atividades e você que quer colocar seu filho, qualquer pessoa participar, siga lá o nosso Instagram que vocês vão ver o que tem por lá, tá bom? Olha, gente, Arrasou. arrasou.